Graças a paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ontem ainda abordei o conceito do amor, o amor e suas esferas, não é? Segundo o que está escrito em Deuteronômio, logo no capítulo 6, versículo 5. E daí a gente para e pensa, bom, é muito fácil amar a Deus, é gostoso amar a Deus. Eu consigo amar a Deus com todas as minhas emoções, consigo amar a Deus com todo o meu pensamento e razão, consigo amar a Deus com todo o meu aspecto cognitivo e com toda a possibilidade de conhecimento adquirido, consigo amar a Deus com todos os meus recursos. Perfeito, é o que Deuteronômio está propondo, não é? Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Perfeito. Então é fácil amar a Deus. Alguém, uma certa feita, falou algo que eu achei interessante, talvez seja uma meia-verdade. Ele diz que se eu só amo a Deus e não amo as pessoas, então eu só sou religioso e nada mais. Se eu amo somente as pessoas e não amo a Deus, então eu sou um humanista ateu e consigo pensar somente do ponto de vista das pessoas como alguém a quem eu posso tirar proveito. E quando a gente vai estar abordando aqui o que Deus está falando na sua palavra, a Bíblia ela tem que ser lida como um todo e não partes isoladas mesmo. Jesus ele pega lá no capítulo 22 mesmo do Evangelho de Mateus, no versículo 39, ele praticamente está recitando este versículo de Moisés e ele fala: amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E sim, aí a gente fala, amém, glória a Deus, já aprendi a lição. Aí ele traz um probleminha. Probleminha, Deus traz problemas. Problemas do ponto de vista de que ele põe o problema e você resolve. Essa é a questão da fé cristã e da adoração. Qual é o problema? É que Jesus ele dá continuidade nesta referência proposta por Moisés. E no versículo 39 ele fala assim: agora você pega e ama o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai esbarrar numa questão muito grande, porque ele está resumindo também a toda a lei, ele sintetiza toda a lei como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai pegar estas 4 dimensões do amor que a gente deve ter para com Deus, como eu falei aqui ainda ontem, já iniciei falando para vocês, a esfera das emoções, a esfera da razão, a esfera cognitiva e na esfera dos recursos, não é? E aí você vai aplicar isso também para com o próximo. Aí a gente pode até pensar, bom, mas se eu pego todas estas 4 esferas e aplico ao próximo, eu não estou também tentando trazer o próximo para dentro da realidade de que ele possa se apresentar a mim como um Deus? A resposta também é não. A resposta mais viável para isto é propor que sim, Deus quer que você o ame, e quando você o ama mesmo, você então vai estar aplicando tudo aquilo que possa trazer a integralidade ou a totalidade do seu amor, e depois de experimentar este amor na celebração, na adoração, na consagração, na exultação, como eu falei, né? Na alegria, em todos os aspectos que é proposto aqui, quando você expressa tudo isso, aí você pega isto, olha para aquele que está padecendo, para aquele que está necessitado. Aí tem a parábola do bom samaritano, mas que eu não quero entrar aqui em detalhes sobre isto, não é? E você nem vai ser religioso como levita, como sacerdote que passou pelo camarada que tinha sido vitimado por ladrões e que estava ali à beira do caminho, mas é o bom samaritano que vem, é aquele que não tinha dignidade dentro da cultura judaica por ser alguém totalmente impuro, mas que dá acolhida e agrega
aquele que estava à beira do caminho, leva para a hospedaria, manda atar as feridas, curar as feridas e deixou ali uma certa soma de dinheiro. Depois ele propõe, olha, e se ainda ficar um pouco mais caro do que eu já passei para você, quando eu voltar eu pago o resto, não é? E assim, irmãos, um dos grandes problemas da humanidade tem sido justamente esta proposta da religião, do amor incondicional a Deus, mas da ignorância, ou então da abstenção, da abstinência do próximo. Então eu amo a Deus e o próximo que se vire, né? Seria este um termo. Mas aí a Bíblia está falando, bom, você ama a Deus, agora você tem que amar o próximo. E você não pode negligenciar nada daquele amor que você tem para com Deus em relação ao próximo. Porque o próximo, do ponto de vista do que a Bíblia está falando, é a imagem e semelhança de Deus também. Se é cristão, é a imagem e semelhança de Deus em Adão e readquirida em Cristo Jesus, não é? Se não é cristão, ele perdeu ali o seu senso moral, ele perdeu ali o seu senso espiritual, mas ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus do ponto de vista de que é um ser pensante, é um ser racional, é um ser das questões também. Então faz isto você estar perturbado outra vez, porque amar a Deus é muito bom, é gostoso, você ora, você passa a noite em vigília, você passa a hora pela madrugada, você ora ao meio-dia, você ora 3 vezes ao dia, você cria círculo de oração, você vai para a igreja, você anda palmilhando, esmurrando ao vento e declarando seu amor para com Deus, você transborda em línguas e assim por diante. Então isso é amar a Deus, isso é perfeito. Você lê a Bíblia e você tenta memorizar o máximo de versículos possível para aplicá-los na hora que for preciso em relação àqueles que tentarem buscar a razão da sua fé, não é? Mas aí quando chega perante o próximo, aí você olha para ele e você tem uma indisposição de querer amá-lo. E Jesus fala, olha, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vai amar a Deus nesta esfera das emoções, nesta esfera do pensamento e da razão, nesta esfera cognitiva ou do conhecimento adquirido, nesta esfera dos recursos. E depois você vai aplicar isso, aí você vai olhar no espelho e vai falar, nossa, como é bom poder amar a Deus e como é gostoso saber que eu também, agora em Cristo Jesus fui regenerado para outra vez parecer com Deus pela ação e pelo poder do Espírito Santo que habita a minha vida, pelo selo, né? Por ser o representante da glória de Deus na face da terra. Nossa, como eu me amo, porque isso chama amor próprio e a Bíblia diz que eu só posso amar o próximo depois que eu aprender a me amar, não é? E aí, quando eu aprendo a me amar e estou até me hipervalorizando talvez, isto chama ego, né? Excesso de ego também, aí Deus pega e fala para você, é Jesus que está falando, né? Agora você pega aí este hiperamor que você sente por você e você aplica ao próximo. Com isto, começa a entrar em conflito. A nossa alma começa a entrar em conflito. Porque amar a Deus é fácil. Porque é Deus. Ele nunca me causou problemas, Ele nunca falou mal de mim, Ele nunca sequer olhou com os olhos tortos para mim. Pelo menos eu nunca percebi, né? Mas quando você para e fala, olha, agora você tem que amar o próximo, e a Bíblia está falando isso para você, há um conflito muito forte. Porque amar o próximo, aí vem aquela pergunta, mas quem é o meu próximo? Não é? Dietrich Bonhoeffer, ele diz que naquela parábola do bom samaritano, né, que Jesus está perguntando ali para os que o cercam quem era o próximo, né, e que todos estavam jogando para o samaritano, e ele fala, não, o próximo sou eu mesmo, o mais próximo de mim mesmo sou eu. E aí com isso traz um conflito, e ele não está querendo aqui amenizar o pensamento mesmo, ou relativizar, mas ele está falando que você tem que se ver como próximo, você tem que se amar como próximo, você tem que se valorizar como aquele que precisa de recursos, de apoio, de assistência médica, de assistência
financeiro, espiritual, perfeito. Agora eu compreendi, eu sou este próximo, que bom, ainda bem que eu sou o próximo. Aí ele fala, não, mas agora o próximo é assim, você aprendeu e você joga isso para o outro que está do seu lado. Então você é o próximo, mas quando você aprende isto, aí você já aplica na vida daquele que está padecendo, daquele que está sofrendo. E o que nós temos hoje dentro de uma sociedade como a nossa, no caso Goiânia, Centro-Oeste, né? A Grande Goiânia com os seus entornos aqui, Aparecida, Senador Canedo e os outros, Trindade e assim por diante. Aí você para e pensa e fala, nossa, mas tanta gente fazendo mal, tanta gente homicida, tanta gente causando catástrofe na vida do outro, e se esse cara estiver próximo de mim, carecendo de alguma coisa, ele é o meu próximo, é a ele que eu devo dedicar, como eu me dediquei a Deus, dentro desta plenitude, desta organicidade, desta capacidade de ser integral também. Olhar para ele e sentir alegria, olhar para ele e buscar o aspecto da razão, olhar para ele também, buscar o aspecto do conhecimento, olhar para ele e trazer todas as possibilidades dos meus recursos para acudi-lo, esse cara não tem mérito. Daí você tem que voltar para o espelho outra vez e olhar na sua imagem refletindo no espelho, apontar para si mesmo e falar, esse cara não tem mérito. Porque ninguém tem mérito na história, senão que nós fomos justificados, somos justos pelos méritos de Cristo Jesus, que se doou, se entregou, foi mérito, não é? De Jesus que nos trouxe a possibilidade de sermos justificados. E aí este amor, ele traz esta possibilidade de você olhar para aquele que está sem mérito e mesmo assim estender a mão, porque Deus olhou para você, você estava sem mérito, ele estendeu a mão e deu seu filho em resgate de você mesmo. E agora você estende a mão também, como bom cristão, você apresenta Jesus para esta pessoa, mas com todas estas possibilidades das emoções, do pensamento e da razão, do aspecto cognitivo do conhecimento e da esfera dos recursos. Ou seja, você vai e fala do amor de Jesus e você vai e aplica o amor de Jesus usando estes 4 argumentos do amor. E com isto você vai, de fato, estar cumprindo aquilo que Jesus está trazendo como realidade de vida para você, como cristão. E assim, irmãos, a medida do amor é o amor sem medida. Deus nos amou sem medida. Você deve amar sem medida também. E aí Jesus fala, se você ama somente os que amam você, você é hipócrita. Os fariseus fazem assim também. E nós não somos hipócritas. Então devemos olhar para fora, para os que perecem, e trazê-los para a dimensão deste amor e agregá-los dentro da nossa realidade e aplicar esta integralidade, não é? Ou esta totalidade do amor, este mesmo que eu entreguei a Deus, agora para com o próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus e eu não posso omitir a minha realidade de cristão regenerado. E do ponto de vista de Paulo escrevendo ainda, né, ele diz que fomos gerados em Cristo para toda boa obra. Efésios 2, 9 e 10, né? Caso vocês queiram ler. E assim, com isto eu quero te deixar aí esta mensagem de reflexão mesmo e pense, você ama Deus, fato. Agora, aprenda a amar o próximo, no nome de Jesus. Com isto, quero me despedir de vocês, mais uma vez, com um beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz. Deus vos abençoe.